Quais os cuidados e as recomendações especiais para quem está usando os anticoagulantes? Por exemplo, quem fez uma bariátrica, quem tem gordura no fígado, quem está grávido ou amamentando, quem tem prótese no coração, prótese de metal, prótese biológica, quem está, por exemplo, com doença nos rins, será que pode usar os anticoagulantes? Qual o melhor para cada situação? E com relação à alimentação, será que pode comer de tudo? Será que tem que evitar folhas verdes, suco verde, ou será que não tem nenhuma relação com a alimentação? Então esse vídeo vai ser sobre recomendações e situações especiais para quem está usando o remédio e para combater a má circulação ou a trombose. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose, embolia, faz a sua inscrição aí no canal, deixa o sininho ativado, assim você é notificado de tudo que acontece por aqui. Não esquece de já clicar no gostei, deixar a sua curtida, o like, o joinha é muito importante para a gente poder alcançar mais pessoas e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e a trombose. E hoje o nosso tema vai ser sobre os anticoagulantes, que são os remédios usados para combater a má circulação, e situações especiais. Quais cuidados que algumas pessoas devem ter, se precisa ter algum cuidado especial. Vamos começar então entendendo o que são as três grandes classes dos anticoagulantes. Nem todo remédio de má circulação é igual. Quando a gente fala em trombose, o primeiro erro que vocês cometem com frequência é achar que todo mundo vai ser colocado dentro de uma mesma caixinha. Quanto tempo eu posso viajar? Quanto tempo eu posso andar? Quanto tempo eu volto ao trabalho? O que eu posso comer? O que eu não posso comer durante a trombose? Então tudo isso varia. Varia porque eu tenho pessoas de 20 anos de idade com a saúde boa que tem trombose, assim como eu tenho pessoas de 40 anos de idade que talvez já têm pressão alta, diabetes ou até mesmo já infartaram com trombose. Eu tenho pessoas que vão ter trombos grandes em veias importantes da perna, assim como outras pessoas vão ter trombos menores em veias de menor importância. Tudo isso vai interferir. Não tem como eu te falar que depois de 42 dias, 3 horas e 20 segundos, todo mundo vai ter uma vida normal. Ah, todo mundo não pode comer folha verde. Não é assim. A gente não pode generalizar. A gente não trata uma perna com trombo ou um Doppler alterado, um ultrassom com Doppler com coágulo dentro de uma veia. A gente trata uma pessoa. A gente trata uma pessoa que tem sua vida normal, sua vida, né? Suas situações diárias. Uma pessoa que tem uma condição de saúde específica, às vezes ela tem um estômago operado, às vezes ela tem uma prótese no peito de metal nas válvulas do coração, então tudo isso interfere. Eu tenho que levar isso em consideração. Então, situações mais comuns no dia a dia. Primeiro, vamos entender quais são as três principais classes de anticoagulantes. Primeiro são as heparinas. As heparinas, elas só tem na forma de injeção, seja injeção na gordurinha debaixo da pele, que são o tecido subcutâneo, ou injeções dentro da veia. Os injetáveis dentro da veia são usados em ambiente hospitalar. Provavelmente você não conhece nenhum deles porque não tem como usar em casa. Ninguém vai ficar fazendo remédio de má circulação todo dia na veia, ainda mais porque não é habitual, existem comprimidos. Mas tem situações específicas onde as injeções só podem ser usadas para aquelas pessoas. As injeções na veia tem o Hemofol, o Hemomax, tem o Liquemine, e as injeções na gordurinha debaixo da pele, o subcutâneo, tem o Clexane e o Versa, que são as injeções de enoxaparina. Quando que essas injeções são usadas? Podem ser usadas principalmente para gestantes, para as pessoas que estão grávidas e para as pessoas que estão amamentando, e também podem ser usados para qualquer outro tipo de pessoa. Se eu quero usar, eu posso usar, porque na grande maioria das vezes eles são os anticoagulantes de primeira linha. Quando você interna e toma aquelas injeções, são os anticoagulantes para evitar uma trombose ou para tratar uma trombose. Pessoas que vão fazer, por exemplo, cirurgias, podem usar no pós-operatório de uma cirurgia plástica. Então, as injeções são as mais versáteis. Por quê? Porque elas não atrapalham na capacidade de você dirigir, não atrapalha uma gestação, não tem nenhum problema na grande maioria dos casos. Só naquelas situações onde nenhum anticoagulante pode ser usado, que eu já vou falar um pouquinho para você daqui a pouco. Então, as injeções de anticoagulantes, por que existem as heparinas só nessa forma? Porque a gente não tem o comprimido. O comprimido, quando passa pelo fígado, ela é quebrada, tá certo? Ela é inutilizada. Então, só existem heparinas na forma de injeção por conta da passagem pelo fígado. Então, para driblar essa passagem no fígado, para não ter que passar da boca, estômago, passa pelo fígado e depois ganha corrente sanguínea, elas são feitas na forma de injeções, ou na veia ou na gordurinha debaixo da pele. Então, situações, pessoas grávidas, pessoas que estão amamentando, e situações em geral, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, uma plástica, uma pessoa que não pode usar a via digestiva, como quem já operou o estômago por algum motivo, as injeções são muito boas.
Já a segunda situação são as pessoas onde tem trombofilias e válvulas metálicas no peito. Para elas, uma das medicações mais indicadas são os cumarínicos, que são os derivados da varfarina, o Marevan, o Coumadin. Tem a vantagem de ser muito bom financeiramente, é 15, 20, no máximo 30 reais uma caixinha de Marevan, de Coumadin, mas isso não quer dizer que é uma medicação ruim ou uma medicação que não deve ser usada, pelo contrário. Ela é muito utilizada, foi uma das primeiras medicações que foram usadas para tratar a má circulação causada pela trombose, só que a gente precisa fazer exames de sangue. Por quê? Porque o remédio ele tem uma faixa boa, uma faixa que ele está terapêutico, ou seja, adequado. Se tiver acima dessa faixa, você tem risco de apresentar algum sangramento. E se tiver abaixo, você tem risco de formar coágulos. Não está tratando a trombose, está fraco. Só que tem uma desvantagem, tem boas coisas, né? Vantagens e desvantagens. A vantagem, que é uma medicação muito usual, seguro para, por exemplo, pessoas que têm problemas nos rins, seguro para pessoas, por exemplo, que têm próteses no coração, que têm trombofilias, que têm síndrome do anticorpo antifosfolipídio, mas não devem ser usados, por exemplo, em gestantes, não devem ser usados para grávidas, não devem ser usados, por exemplo, para pessoas que não conseguem controlar sua alimentação. Por quê? Porque interferem com os alimentos, folhas verdes, alimentos ricos em vitamina K. Pessoas, por exemplo, bariátricas, pessoas com próteses cardíacas, válvulas, são excelentes candidatos, só que tem que fazer aquele exame de sangue de controle. Então, situações que quem que vai poder usar os novos anticoagulantes? Que é o Xarelto, que é a Rivaroxabana, o Pradaxa, que é a Dabigatrana, o Eliquis, que é a Apixabana. Quem são os candidatos a usar esses remédios? Principalmente aqueles que não estão nos grupos anteriores. Por exemplo, se você não está grávida, não está amamentando, não tem problemas nos rins, não operou o estômago, se você não tem próteses no coração, se você não tem trombofilias, se você não está, por exemplo, tratando algum câncer, todos esses são candidatos a usar os novos anticoagulantes. Não existem exames de controle para essas pessoas, ou seja, a gente não tem como dosar no sangue se ele está forte ou está fraco, geralmente ele já vem na dose adequada, e existem também riscos e benefícios. Os riscos são o quê? Os riscos da pessoa apresentar um sangramento, apresentar, por exemplo, uma complicação, então ele não tem um antídoto específico, tá certo? Igual a heparina, eu posso neutralizar ela com a protamina, o Marevan, os cumarínicos com plasma, os pacientes que usam antagonistas do fator 10 ativado, que são esses novos anticoagulantes. Não é novos não porque são tão novos assim, na verdade eles já são usados há vários anos, mas é porque são as classes, a última classe que foram descobertas. Então para eles até existem antídotos específicos, mas são caros e na maioria das vezes eu tenho esse risco, vamos dizer assim, eu tenho que usar só quando a pessoa tem de fato uma circulação causada por um trombo. Então revisamos, né, quem tem doença nos rins, bariátricos, pessoas com próteses no coração, trombofilia, síndrome de anticorpo antifosfolipídio, não devem usar esses novos anticoagulantes. A gente geralmente usa para, né, os cumarínicos, o Marevan, o Coumadin, mas para essas pessoas, qual a recomendação que eu posso dar? Se você não se enquadra em nenhum outro grupo, não se preocupe com a alimentação, não interfere os alimentos, não abaixa o efeito do Xarelto, pelo contrário, folhas verdes, suco verde, alimentos ricos em vitamina K não vão interferir. Xarelto, Pradaxa, Eliquis, Rivaroxabana, Apixabana, Dabigatrana não vão interferir, pelo contrário, o alimento até ajuda o seu corpo a absorver. Então, quando a gente fala, né, das doses de 15, 20 mg de Xarelto, o alimento é até bom, ajuda a absorver. Para quem está tomando a dose profilática, que é a de 10, não vai interferir tanto com a comida, pode tomar de barriga cheia ou barriga vazia, e a dose de 2,5, se você toma do Xarelto, você deve associar ela com a S, sob supervisão médica, porque ela é uma dose profilática, mas ainda muito fraca, e a combinação com a S é muito bem-vinda. Então fica aí algumas revisões. Esse vídeo foi um pouco complexo para quem não está tratando uma trombose. Para você que faz uso dos anticoagulantes, está com trombose, tem alguma situação específica, lembre-se que qualquer anticoagulante deve ser evitado com quem tem
retinopatia diabética ou doenças na retina, quem tem algum sangramento dentro da cabeça nos últimos 3 meses, quem já infartou, quem tem câncer ou bronquiectasia, que são malformações nos brônquios, tuberculose pelo risco de sangrar, quem tem pressão alta descontrolada, quem tem plaquetas baixas, todas essas são contraindicações aos anticoagulantes. Úlcera no estômago, quem tem doenças no fígado como cirrose, hepatite, gordura no fígado já no nível avançado, quem tem problemas nos rins, os anticoagulantes são eliminados pelos rins. Todas essas são situações onde a gente tem que ter muito cuidado com os usos dos anticoagulantes e que servem para todas as 3 classes que eu falei. Então fica aí a nossa revisão de hoje. Se você quer entender como combater a má circulação, proteger as suas veias contra a trombose e diminuir o seu risco de ter uma embolia, vai na descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar um link para ser direcionado para conhecer o protocolo antitrombose, o nosso programa avançado, onde eu vou te entregar um passo a passo para poder diminuir ao máximo o seu risco de ter uma má circulação e uma trombose e te dar todas as orientações sobre a má circulação, a trombose, o que pode e o que não pode fazer. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o sininho ativado para ser notificado de tudo que acontece por aqui. Clica no gostei se você aprendeu alguma coisa importante aqui hoje, principalmente para o algoritmo entender que esse vídeo é interessante, relevante e entregar para mais pessoas. Então, se você está gostando do nosso trabalho, deixa eu saber, deixando um joinha, clicando no like, os comentários. É o nosso ponto de encontro, onde você pode ir lá, deixa para mim o seu nome, de qual cidade você está falando, deixa a sua dúvida ou sugestão para os próximos vídeos, para a gente poder trazer um conteúdo cada vez melhor e de mais qualidade para você. Te espero no próximo vídeo. Até lá!